Olá, começa agora aqui pela TVA e também pela Rádio AL, mais uma edição do programa Fala Deputado. Esse espaço em que os parlamentares catarinenses têm a chance de apresentar os seus projetos, as suas ideias, falar um pouco mais sobre as suas atividades na condição de parlamentares catarinenses e sua atuação no Legislativo Estadual. No programa de hoje eu recebo a visita do deputado Mauro de Nadal, do PMDB. Ele que encerra 2014 com uma série de projetos aprovados, estando na presidência de comissões importantes aqui na Casa na última legislatura e que hoje faz um balanço de todas essas atividades para a gente. Tudo bem, deputado? Prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, satisfação, alegria é nossa, principalmente estar ocupando esse espaço importante que a Assembleia Legislativa nos oferece para conversar com o povo catarinense, expor um pouquinho do nosso dia a dia, do nosso trabalho enquanto parlamentar. Sempre à disposição. O senhor esteve recentemente na presidência de uma das comissões mais importantes da Casa, a Comissão de Trabalho, que é uma comissão que analisa, inclusive, boa parte dos projetos que dizem respeito ao funcionalismo público de uma forma geral aqui na Assembleia Legislativa. Como é que foi essa experiência de poder estar trabalhando e atuando à frente da Comissão de Trabalho depois de ter tido a experiência de ter presidido a Comissão de Constituição e Justiça, uma das mais importantes da Casa? Olha, na verdade é uma sequência de um trabalho que teve início lá na Comissão de Constituição e Justiça e que agora acabou setorizando, ou seja, esta Comissão de Trabalho e Serviços Públicos, ela trata do mérito de matérias com afinidades. Na Comissão de Constituição e Justiça, a gente discute basicamente todas as matérias que dão entrada aqui na Assembleia Legislativa, enquanto que nesta a gente aprecia somente aqueles que têm afinidade com o trabalho, ou senão com o serviço público, servidores, projetos que mexem na estruturação funcional do Estado. Então ela é já mais setorizada. Mas é uma experiência positiva, porque você acaba se familiarizando um pouco mais com os efeitos da legislação. Enquanto que na Comissão de Constituição e Justiça a gente trabalha a parte da legalidade, da juridicidade, da regimentalidade, né, da técnica legislativa em si. Aqui não, nesta comissão a gente vai a fundo nas consequências do que a legislação vai produzir na vida, no dia a dia do cidadão catarinense. Então são duas experiências muito boas. Experiências essas que acabam enriquecendo o nosso trabalho, mas acima de tudo nos dando experiência e segurança para os próximos desafios que a Casa nos oferecer. Ter esse olhar mais profundo sobre a legislação do Estado ajuda o parlamentar, imagino eu, inclusive, na identificação das lacunas que a legislação às vezes deixa, né? E o senhor apresentou um projeto recentemente aprovado aqui na Assembleia que traz um benefício bastante importante para alunos egressos de escolas públicas que terminaram o ensino médio e que não tiveram a chance de passar no vestibular. Que proposta é essa e o que ela transforma? E nós temos um projeto muito importante já em andamento em Santa Catarina, que é a possibilidade, através dos recursos públicos do governo catarinense, possibilidade de alunos que estão cursando o ensino público estadual, ensino médio, fazerem um curso preparatório para enfrentarem o vestibular, ou seja, o pré-vestibular propriamente dito. Mas aqueles alunos que já haviam cursado o ensino médio pela rede pública estadual, através deste projeto que já está em vigor em Santa Catarina, que contempla várias regiões catarinenses, esses alunos estavam excluídos deste projeto. Então, o nosso projeto de lei teve por objetivo fazer esta adequação e corrigir essa discriminação que trazia o texto de um projeto muito importante, que é esse que oferece a gratuidade no preparo desses alunos para o pré-vestibular. Então, com essa legislação alterada, nós vamos dar possibilidade a aproximadamente mais 4.000 alunos de buscarem o conhecimento, de retomarem os seus estudos, aqueles alunos que estão há 6 meses, 1 ano, 2 anos, quem sabe até mais, no andar aí da nossa caminhada nesse ano, tive algumas manifestações de pessoas que estão há mais de 10 anos longe dos bancos escolares e que, com esse projeto de lei tramitando, acendeu a eles a possibilidade de retomarem os estudos, porque o recurso financeiro, ele nem sempre é presente a todos para o custeio de um estudo complementar como o pré-vestibular. E essa iniciativa, então, se representa como uma grande salvação para esses alunos que têm esse interesse em retomar os estudos e buscar, né, o conhecimento através da universidade aqui no nosso estado ou fora. Além da área da educação, o senhor também voltou o seu olhar, e não é de hoje, para a questão das pequenas propriedades, a questão da agricultura. E um dos projetos que foram apresentados aqui na casa diz respeito à retirada de animais mortos das propriedades rurais. O que isso muda para o produtor?
Olha, nós tivemos realizando uma missão ainda no ano passado, e alguns parlamentares nos acompanharam na Escandinávia. E o objetivo dessa missão era justamente entendermos um pouco mais daqueles países desenvolvidos, países de primeiro mundo, a forma com que eles tratam os resíduos sólidos. E aí, nesta viagem, a gente acabou tirando inúmeras dúvidas. E um fator que sempre me chamava a atenção era justamente a destinação desses animais que acabam morrendo na propriedade e que é um problema para o agricultor, é um problema para a administração dos municípios e um problema ainda maior para o meio ambiente, porque hoje o caminho e o destino desses animais é justamente abrir uma vala e fazer o enterro do animal. Então ele vai se decompondo, isso vai para o lençol freático e as consequências disso tudo basta só a gente imaginar. Então nesta missão para a Escandinávia, nós tivemos a oportunidade de ver na prática os encaminhamentos. E lá a gente percebe que, pelo contrário, esse animal morto não se perde nada dele. Ou seja, em determinadas situações, quando a causa-morte for algo que proíba a reutilização desse animal, aí sim vai para a incineração. Mas, do contrário, se aproveita todo o animal para a elaboração de farinha de osso, para a extração de óleos, né? Então, são vários os encaminhamentos que se pode dar com esse animal. A ideia é seguir o mesmo modelo aqui A em Santa ideia é Catarina? seguir esse mesmo modelo e aí, então, o projeto de lei entra com o objetivo de legalizar essa destinação final. Por que legalizar? Porque nós não temos no país uma normativa que trate desta matéria. E nós temos os problemas hoje enfrentados pelas grandes agroindústrias, principalmente aqui em Santa Catarina, quando ocorre a morte de inúmeros suínos, aves principalmente, com a queda de energia no verão. Olha, o número é grande de aves que acabam morrendo. E aí a gente não tem um encaminhamento ideal e adequado para esse fim. E não tem legislação que trata do assunto, nem a nível do Ministério da Agricultura e muito menos a nível dos estados. Então o Estado de Santa Catarina, através desse nosso projeto, está sendo pioneiro em legislar sobre esta matéria. E esta matéria eu vejo que vai gerar algumas discussões, até a própria SIDASC, o governo, conseguir fazer as adequações necessárias para podermos regulamentar toda esta situação, mas vejo que o ganho social, o ganho ambiental é extraordinário com a adaptação deste modelo. Agora, deputado, o senhor, além de todas essas discussões e de estar à frente da apresentação de vários projetos de lei, também encabeçou um processo que gerou bastante polêmica aqui na Assembleia, que foi a criação de uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, para investigar uma situação bem pontual relacionada ao Ministério Público. Os telespectadores da TVL vêm acompanhando esse caso, a aquisição de um imóvel com dispensa de licitação no valor de 123 milhões de reais. Como é que foi a experiência, em primeiro lugar, de estar coordenando um trabalho de tão grande importância e a que conclusões, resultados a comissão chegou efetivamente? Olha, o trabalho foi muito desafiador. Desafiador porque nós estávamos investigando atos de quem é diretamente responsável em investigar todos nós, né? Em fazer valer a justiça e deixar bem claro a todos os catarinenses, as pessoas que estão nos acompanhando, de que a criação deste processo investigatório não foi, de forma alguma, um processo de retaliação contra a organização Ministério Público. Muito pelo contrário, foi para apurar um determinado fato que chegou ao conhecimento de todos os parlamentares através da grande mídia do estado de Santa Catarina, e nós, como representante dos catarinenses, não temos somente a obrigação de legislarmos, mas também a obrigação de também fazermos o processo de fiscalização e acompanhamento da boa aplicação dos recursos públicos. Então, a sociedade catarinense estava exigindo de nós uma resposta quanto aos fatos. E aí é que foi instaurado, com a assinatura de vários parlamentares, esse processo investigatório, e eu tive o papel de ser um magistrado dentro da coordenação de todo o encaminhamento, da oitiva das testemunhas, da busca de documentos que se fizeram necessários no andamento de todo este processo, que teve também o seu andamento, o seu trabalho normal durante o período de eleição também.
Então, esta missão, como disse, foi uma missão desafiadora, mas aqui na casa nós conseguimos dar início ao trabalho, fazer todo o desdobramento desse trabalho e concluir o trabalho também. Porque quando se fala em CPI, a primeira coisa que vem à mente das pessoas que nos acompanham, do nosso eleitor, é de que vai ser mais uma CPI que vai acabar em pizza. Então, essa foi uma CPI que teve começo, meio e fim. Então, o desenrolar de todo este trabalho vai competir aos órgãos que terão a missão de dar o passo seguinte. O nosso foi de investigar. Não é um trabalho condenatório, mas sim um trabalho de busca de informações. Então, os encaminhamentos desta conclusão final vai para o Conselho Nacional do Ministério Público, para a Receita Federal, vai também para o Fórum da Comarca de São Bento, onde tramita uma ação, né, com este mesmo objeto, para que o juiz lá da comarca, né, possa ter mais subsídios no momento do encaminhamento de todo o processo judicial. E a esses órgãos, então, agora é que cabe, né, apurar as responsabilidades que competem a cada um dos entes e pelos atos que foram praticados. Como o senhor mesmo falou, o parecer da Assembleia Legislativa e da Comissão Parlamentar de Inquérito não tem efeito condenatório. Até para que o telespectador entenda como é que é esse processo, que sugestões foram apresentadas, se é que esse documento traz sugestões e que encaminhamentos ele propôs no que diz respeito à investigação? Olha, foi feita uma busca ampla de tudo aquilo que era dúvida dos parlamentares. E esta documentação, ela pode dar os subsídios necessários para que estes órgãos aonde foi encaminhada a documentação, dentro das suas competências, possam tomar as medidas que julgarem necessárias, tanto do cunho de avaliação do terreno, de cunho de avaliação da construção, de estudos sobre o processo adequado para a realização deste ato, ou seja, a forma licitatória, né? Então, a partir desses apontamentos, destes dados, é que os órgãos agora vão ter esta oportunidade de fazer os encaminhamentos que julgarem mais pertinentes para a satisfação daquele que é o nosso patrão, que é o povo de Santa Catarina. Deputado, no meio de todas essas discussões, né, que tem sua repercussão aqui no Parlamento Catarinense, é claro que o deputado tem a sua atuação nas bases também. E o senhor se envolveu diretamente com uma questão que diz muito em relação a uma ligação que existe entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, incluindo ainda Paraná e Mato Grosso do Sul, que é um importante elo de inclusive escoamento da produção desses estados todos passando por Santa Catarina. Que ligação é essa e por que ela é tão estratégica para essa região? Olha, nós temos lá no extremo oeste Santa Catarina a ligação que liga o sul do país ao restante do país. E essa ligação se faz pela rodovia BR-158. E essa BR, ela encontra o Rio Uruguai nas divisas entre o município de Iraí, Rio Grande do Sul, e o município de Palmito, Santa Catarina. Então, tudo que é produção que liga Mato Grosso, que liga Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, naquela região passa por esta rodovia. E esta rodovia, há vários meses, circulou pela internet uma imagem de que havia, nesta ponte de ligação, um espaçamento entre os vãos da ponte. E isso já há mais de 9 meses, quase um ano, com este problema. E, estranhamente, esta ponte ficou fechada por aproximadamente 9 meses, meia pista fechada, né? E o que estranhou a todos nós que do dia para a noite veio a comunicação de que a ponte seria totalmente fechada, não funcionaria sequer meia pista, e principalmente aos caminhões, então, sem previsão para reabertura. E aí nós iniciamos um trabalho de muita conversa com o DENIT do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, no objetivo de encontrarmos alternativas para que essa região não seja prejudicada em virtude do fechamento desta ponte. E não conseguimos evoluir muito, mas acredito que, segundo as informações do Rio Grande do Sul, agora nós teremos, no início do ano, a liberação desta ponte também para caminhões. No começo do mês de novembro já teve a abertura para veículos pequenos, né, que já foi uma grande conquista, né, mas o principal é o escoamento de toda a nossa produção. Leite, grãos, né, alunos que se deslocam de um estado a outro na busca do conhecimento, que também precisam daquela passagem, e além de ser também uma ligação turística. Então é importante
que o quanto antes se restabeleça este meio de transporte, porque do contrário nós teremos prejuízos incalculáveis para o extremo oeste do estado catarinense e também para o país, porque isso encarece o produto final, tendo em vista que para chegar ao mesmo destino, a única passagem segura através de ponte está a 200 quilômetros de distância dali. E a passagem através da balsa tem um custo muito elevado, e nos locais onde temos balsa, que é o município de Itapiranga e o município de Mondaí, os custos também para fazer a travessia é algo que representa bastante no produto final. Então nós cobramos e estamos exigindo do governo federal um imediato restabelecimento desse serviço. Que é uma situação que nós provavelmente vamos estar acompanhando, que o senhor retorna para a Assembleia Legislativa em 2015. Fazemos votos de que já no seu retorno a gente volte a conversar para ter boas notícias para o nosso telespectador. Mais uma vez eu agradeço pela entrevista. Eu que agradeço o espaço novamente e sempre à disposição dos catarinenses para desenvolvermos ações importantes que vão ao encontro da necessidade do catarinense, mas, acima de tudo, para fazer com que o nosso estado de Santa Catarina possa continuar se desenvolvendo a passos largos e o catarinense sendo bem visto por todos os cantos deste universo. Obrigado mais uma vez. O programa Fala Deputado de hoje vai ficando por aqui. Para rever esta e outras edições, basta acessar o site da Agência AL. Por hoje é só. Até a próxima.